Vamos começar aqui um novo projeto no software Solarius, para projeto de instalação fotovoltaica. Podemos escolher entre mono ou trifásica. Aqui vamos iniciar pela localidade. Então podemos selecionar uma cidade da nossa base de dados, ou entrando aqui em arquivo do usuário, temos aqui uma série de cidades que podemos criar, por exemplo, adicionando localidade. Vamos buscar uma cidade como Recife, entro aqui no sinal GPS. Aqui podemos definir o endereço com mais critério, por exemplo, com CEP, rua, número da residência. E aqui o software me traz latitude, longitude, altitude e também me faz o cálculo da irradiação baseado na fonte que vamos escolher. Uma vez que definimos essas características, o próximo passo é definir aqui o coeficiente de sombreamento. O coeficiente de sombreamento ele pode ser indicado de forma manual, onde eu posso digitar o valor do meu coeficiente, ou podemos calcular baseado, por exemplo, no estudo fotográfico. Aqui buscamos as fotos. Vamos fazer aqui o ajuste dessas fotos. Aqui vamos posicionando. Veja que o software já nos oferece aí a transparência nas imagens quando vamos movimentar aí e obter aí a sobreposição dessas imagens. Então, uma vez que definimos, a composição fotográfica, temos agora que ajustar o diagrama. Então, esse diagrama ele pode ser ajustado tanto de forma horizontal, quando clicamos e trazemos aqui, e também de forma vertical. Aqui podemos controlar também a altura angular e podemos desenhar, por exemplo, o perfil. Então, aqui vamos definindo, clicando com o mouse, todos os pontos. Lógico que aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas poderia ser com mais critério. Podemos definir também posicionamento de edifícios. Então, por exemplo, aqui, colocamos um edifício. Vegetação. Então, por exemplo, temos uma árvore aqui neste ponto. Selecionamos aqui, controlamos onde queremos a árvore. E o software nos dá o fator de sombreamento calculado. Temos como visualizar também posicionamento com animação e o cálculo da irradiação também aqui em todos os meses do ano. Uma vez que nós definimos esses critérios, podemos aqui também definir o coeficiente para reflexão, em função da superfície que vamos utilizar. E o próximo passo, podemos definir os dados gerais, ou seja, qual é o nome do cliente, o nome do técnico. Posso digitar essas informações ou eu posso copiar também de um outro projeto. Para isso, basta clicar e arrastar e já temos também essas informações aí preenchidas. Na sequência, o próximo passo seria a definição da usina, porém, para calcular a usina, um item importante é o consumo. Então, na parte de consumo, eu posso ou indicar o consumo carregando todos os elementos disponíveis, os aparelhos, máquina de lavar, de secar, lava-louça, secador, geladeiras, todos os itens que fazem parte aí do consumo, ou podemos definir um consumo genérico. E aqui podemos definir indicando a partir do quilowatt-hora. Então aqui definimos um horário, qual que é a energia, e o software me calcula o consumo anual. Ou podemos definir, por exemplo, a partir de uma potência. Podemos definir também um percentual, onde utilizamos um perfil de carga. Então aqui temos o coeficiente aí diário. Então o software
nos define essa informação aí a partir dessa informação. Então, ou seja, aqui são alguns modelos, né, que podemos utilizar aí para o cálculo aí do consumo anual. Uma vez que a gente define esse consumo anual, nós vamos aqui dar um confirmar aqui no software, né? Voltar para aqui a parte de usina e vamos definir aqui em usina a superfície que vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é ou desenhar uma superfície retangular, indicando base e altura, ou podemos trazer um arquivo em formato DXF ou DWG. Então, pego, por exemplo, esse arquivo, vamos abrir aqui, temos aqui a região que nós vamos utilizar, temos a possibilidade sempre de desenhar com auxílio do OSNAP, então aqui eu posso pegar endpoint, midpoint, né, de toda a área que nós vamos trabalhar. Aqui, por exemplo, se eu quero contornar, podemos realizar o desenho da superfície considerando toda a sua geometria. E quando definimos aqui uma superfície, temos algumas informações aí associadas à superfície. Por exemplo, aqui temos um caimento. Nesse caso já foi considerado de forma correta. Porém, em azimuth eu posso controlar o sentido da água, né? Então, aqui posso graficamente também definir esse caimento, né? Definindo aí esse ângulo. Então, vamos aqui definir o ângulo zero, estava já definido corretamente, então cai nesse sentido. Depois, temos as cotas. Então, cada vértice dentro do software foi numerado, vértice 1, 2, 3, cada ponto que eu cliquei para desenhar a água vira um vértice. Então, eu tenho que escolher um vértice que eu saiba a cota e fornecer esse critério. Por exemplo, aqui 6 metros é a altura dessa cota aqui. Também temos que fornecer ao software posição do norte. Então, clicamos aqui na simbologia, posicionamos o norte, né, aqui. E aqui podemos fornecer, selecionando o norte, o ângulo. Então, por exemplo, 45 graus, fica nesse sentido. Uma vez que eu coloco o norte nesse sentido, eu posso agora desenhar, por exemplo, obstáculos. Desenhei o primeiro. Quero selecionar esse obstáculo, por exemplo, e colocá-lo numa cota 10 metros, né? E uma vez que eu coloquei ele na cota 10 metros, podemos também fazer o estudo do sombreamento dessa região. E veja, e se agora eu mudar a posição do norte? Por exemplo, eu vou entrar aqui de novo, selecionar aqui o norte, em vez de 45, eu vou colocar 0. Olha só o sombreamento mudando. Quero colocar ele a 90, quero colocar ele a 33. Veja, conforme eu vou mudando, o software vai fazendo o cálculo já desse sombreamento. Aqui, vamos dar sequência. Próximo passo é definir. Então, por exemplo, aqui está sem tilt. Então, se eu voltar à tela anterior, uma outra informação importante é o caimento, que é esse tilt. Então, quero colocar, por exemplo, 23 graus o caimento. Com esse caimento, o software automaticamente já calcula todas as demais cotas e, consequentemente, também muda o sombreamento, né? Porque agora eu tenho a superfície já considerada essa inclinação. Aqui eu posso definir não coplanar ou coplanar, então ele já busca aquela informação que foi na tela anterior. Podemos definir, né, em relação a posicionamento de estrutura de suporte, o azimuth ele já pegou da tela anterior também, né? Vamos dar sequência. A escolha dos módulos, né? Então aqui podemos definir todas as perdas, né? Podemos também definir a perda manualmente, indicando todos os parâmetros. E aqui a gente pode calcular pela potência e pela energia máxima ou especificada. Então, conforme eu calculei
naquela tela de consumo, né? Então eu tenho que entrar como especificada, né? Porque senão ele vai ocupar toda a área. E aqui eu posso buscar tanto no documento, quanto no arquivo do usuário, quanto no arquivo do programa. Ele busca nesse banco de dados todos os módulos que estão disponíveis, né? Então aqui eu tenho, né, para cada elemento calculado, né, todas as marcas. Aqui a gente pode fazer uma busca por marca. Então, por exemplo, pegar aqui Canadian, ó, seleciono. Aqui ele me fala o seguinte: eu tenho todos os módulos da Canadian. Eu posso entrar aqui e fazer um filtro por potência. Então, quero selecionar aqui. Então, ou seja, cabe, né, naquela área 56 módulos. Porém, para pegar essa energia especificada, o software só vai usar 20 módulos, que está me dando uma energia aqui, ó, de 6.300, e eu preciso gerar 6.132. Se eu colocar como potência máxima, o software já vai buscar aquela quantidade máxima. Sempre ele vai usar o máximo. Então, no nosso caso, vamos sempre utilizar aqui o cálculo que foi feito anteriormente. E aqui, uma vez que a gente define qual que vai ser o módulo utilizado, ó, vai ser utilizado 21 de 240, ou, se a gente pegar aqui, vamos filtrar aqui por potência, fica mais fácil, ó. Ele vai gerar agora 20 módulos de 250. Vamos para a próxima tela. Temos os inversores. Então aqui a gente vai buscar também todos os inversores são compatíveis. Então eu posso ver inclusive todas as verificações elétricas que foram realizadas. Temos como definir também critérios, né, que são os parâmetros em relação à temperatura, em relação também ao fator de dimensionamento, né? E aqui, uma vez que eu defini o inversor, próxima tela, então tenho aqui os módulos e as fileiras, né, que vão ser distribuídos. Posso também fazer aí todas as verificações elétricas, né, que foram realizadas. E aqui o software disponibiliza já esses inversores aí de acordo com o meu critério. Aqui agora, veja, o software permite que eu faça modificações. Então eu posso mover, tá vendo? Alguns inversores. Então, ou seja, eu quero pegar esses inversores aqui e quero mover para esse local. Então posso manipular, né, todo esse cálculo realizado. Aqui a gente tem também definir por cores. Aqui podemos gerar, né, as tabelas com todos os dados. Podemos inserir outros componentes, por exemplo, como quadro. Então tem um quadro geral aqui na entrada. Posso colocar também cabos. Então tem um cabo, posso ligar aqui e fazer aí todo o caminhamento, pegar o snap aqui perpendicular, por exemplo. Temos a possibilidade de inserir inversores, transformadores, medidores. Então, ou seja, eu posso complementar esse meu desenho e ao final temos a possibilidade sempre de gerar um desenho também em formato DWG. Então aqui vamos finalizar. Então já temos, né, o cálculo aqui do gerador. Temos também todas as especificações que foram utilizadas. E o próximo passo seria o esquema elétrico. Então aqui na parte de esquema elétrico podemos também definir todos os condutores, os quadros. A norma vai ser utilizada como referência à norma europeia para fazer o cálculo do esquema elétrico. Definimos toda a parte de cabeamento, tipos, né? E o software aqui já nos dá todos os resultados. Tem um esquema unifilar também, onde podemos definir o formato. Podemos pegar também e controlar o tamanho da folha. Podemos controlar aí opções como
orientação, se vamos ou não colocar legendas. Então, isso daí é possível definir aí todo a questão. Por exemplo, a legenda, se eu quero colocar nessa parte aqui, ó, eu entro aqui e coloco, por exemplo, neste local agora. Então, ou seja, você controla aí o posicionamento e, mais uma vez, podemos clicar aqui no ícone do disquete e utilizar também o salvamento direto do arquivo em formato DWG. Aqui temos o resumo também dos cabos que são utilizados. A qualquer momento podemos entrar aqui dentro do esquema elétrico, né, dos quadros, e manipular. Então, por exemplo, se eu quero mudar uma seção, se eu quero mudar, né, um tipo de elemento, né, as proteções. Então, ou seja, eu posso interferir, né, no que foi calculado e gerar esse desenho DWG e também depois fazer as modificações no CAD. Próximo passo é a análise econômica, né? Então aqui o consumo nós já vimos. Temos aqui também agora a parte de orçamento. Quando entramos na parte de orçamento, temos duas maneiras de realizar o orçamento dentro do programa. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, os valores diretamente aqui na nossa planilha, tá vendo? Posso entrar também com custos de manutenção, né, que são custos extraordinários e custos periódicos, e aí entra aqui a duração, né? Então, ou seja, a cada quanto tempo eu faço essa manutenção, ou tenho esse custo dentro do meu projeto. Então, tenho essa maneira de indicar os custos, né, que aqui me dá depois um resumo dessas informações. E aqui eu tenho como clicar nesse botãozinho amarelo, aonde eu tenho acesso a um orçamento um pouco mais detalhado. Então, ou seja, o software abre uma planilha orçamentária. Nessa planilha orçamentária eu tenho todos os elementos, cabos, condutores, conversores, módulos, né? E aí eu posso colocar o preço desses elementos, as quantidades já foram levantadas pelo próprio sistema, né? E aí eu tenho como definir, né, uma planilha orçamentária com todos esses elementos, né? Então tenho essas duas possibilidades. Ou eu trabalho com um orçamento mais detalhado pelo programa, ou simplesmente coloco a verba, né, diretamente. Aí posso colocar também um valor por quilowatt, tenho preço global, tem algumas formas de definir esse meu orçamento. E com esses dois dados, o software também me faz uma análise de rentabilidade. Então aqui eu tenho a potência, eu tenho os valores das tarifas, aqui eu tenho a taxa, tenho a questão de financiamento e inflação, e aqui eu tenho parâmetros como vida útil, né, consumo, todos os dados que vão fazer parte aí dessa nossa análise econômica, né? Então tenho aqui todos os gráficos, né, que mostram aí, né, o fluxo de caixa, então em relação à economia, né? Então tenho aí todos os dados relativos aí à rentabilidade. Temos também como fazer um estudo de emissões e finalmente fazer a geração dos documentos. Então tem aqui tanto a geração de documento técnico, né, onde eu posso controlar quais são os elementos que fazem parte desse relatório, controlar o estilo de impressão, que pode ser alterado, definir cabeçalhos, né? Então aqui também temos alguns modelos, né? Então, ou seja, uma vez que você define como vai ser gerado esse documento, clicamos em emitir o relatório técnico e o software vai nos gerar um documento onde temos todas aquelas informações que foram definidos no projeto. Aqui, a qualquer momento, posso definir aqui alterar relatório. Então ele carrega um editor próprio, aonde eu posso manualmente interferir, copiar e colar do Word, ou seja, criar um novo capítulo, uma nova seção aqui no meu relatório, eliminar
o que eu achar que está excedente. E aqui podemos exportar tanto em RTF quanto em PDF, ou fazer uma impressão direta. Do mesmo modo, eu tenho também o relatório econômico, que é o relatório onde nos apresentam aqueles gráficos em relação à rentabilidade. Então, temos aqui, né, o relatório mostrando as energias, os rendimentos, os custos, análise financeira, né? Então, todas as informações aí relativas à análise econômica desse projeto. Todos esses formulários podem ser editados. Então, se eu entro aqui em gestão de modelo, posso customizar. Então, uma vez que eu tenho que fazer edição toda vez em cada relatório, eu entro na biblioteca de relatórios, faço essa edição direto no relatório, e aí a partir de agora todo relatório que eu emito já sai com essas modificações efetuadas, né? E também temos a questão dos documentos, né? dos componentes. Então aqui eu tenho os módulos e os inversores que estão sendo usados nesse projeto. Se a gente entrar aqui em arquivos, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a biblioteca. Então, podemos entrar aqui em arquivo do usuário, criar novos módulos definindo a marca, o modelo, o preço, todas as características técnicas desse módulo, e também inversores ou componentes, aonde nós podemos criar toda a parte de elementos que fazem parte da geração dos diagramas, né? Então, o software conta aí com essa base de dados ampla e ao mesmo tempo permitindo edições e até mesmo inserção de novos componentes nesta base de dados.